Pessoal, boa tarde a todos. Na condição de vereador e presidente desta audiência pública, declaro aberta a presente sessão, convocada para debater o projeto de lei 046 de 2026, considerado de relevante interesse social. Cumprimento os colegas vereadores, autoridades presentes, imprensa, representantes da sociedade civil e toda a comunidade presente. Passo para a Marina, membro da Comissão Geral de Pareceres, o ofício de delegação de presidência da audiência pública. Boa tarde a todos. Ofício número 45/2026, delegação da presidência da audiência pública referente ao projeto de lei ordinário do Executivo número 046/2026. Senhores presentes, na condição de presidente da Comissão Geral de Pareceres desta Casa Legislativa e norteado pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, venho, por meio deste ofício, comunicar a superveniência de motivos de força maior que impossibilitam o meu comparecimento para presidir a presente audiência pública aprazada para que o dia de hoje, 27 de maio de 2026, às 15 horas. A presente audiência possui a finalidade essencial de debater o projeto de lei ordinária do Executivo, número 046/2026, matéria consensualmente entendida como de grande repercussão social, cuja realização do debate com a comunidade é exigência do artigo 62 do Regimento Interno desta Casa. Considerando que o ato atende à estrita necessidade de assegurar a participação popular e que os trabalhos do Poder Legislativo não podem sofrer solução de continuidade, delego formal e expressamente a presidência e a condução dos trabalhos desta sessão ao eminente membro desta comissão, vereador Eduardo Signor. Tal medida encontra-se respaldo sistemático na necessidade de suprir ausências e impedimentos na condução das comissões, conforme a regra da substituição estabelecida no artigo 60, inciso 3º do Regimento Interno, investido o referido parlamentar de todas as prerrogativas regimentais necessárias para coordenar a mesa, assegurar a ordem e mediar o debate, garantindo a perfeita lisura e a validade legal de todos os atos praticados nesta tarde. Certo da compreensão de todos os presentes e convicto do rigor técnico e regimental com o qual os trabalhos serão conduzidos, pelo vereador Eduardo Signor, desejo uma profícua sessão a toda a comunidade espumosense. Respeitosamente, Leonardo Comim, presidente da Comissão Geral de Pareceres, Câmara Municipal de Vereadores de Espumoso. Certo, muito obrigado. Explicando um pouco a dinâmica da audiência pública. A gente vai seguir a seguinte ordem: apresentação do projeto pelo Poder Executivo, leitura dos pareceres técnicos, manifestação dos vereadores, manifestação da comunidade, considerações finais e encaminhamentos. A gente pede respeito nas falas e muita objetividade, porque o tempo do Poder Executivo vai ser de 10 minutos e o tempo dos vereadores e dos demais da comunidade que se inscreverem serão de somente 5 minutos. Declaro aberto também a inscrição dos interessados. O Dani não está ali, mas só passar ali na mesa e fazer a inscrição quem tiver interesse em falar. Passo então a palavra ao representante do Poder Executivo para a apresentação do projeto pelo tempo máximo de 10 minutos. Boa tarde a todos, aos senhores vereadores, à comunidade aqui presente. Bom, em suma, encaminhamos a esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que institui a política municipal de habitação e de interesse social do município de Espumoso, com o objetivo de criar uma estrutura jurídica, séria, organizada e segura para o desenvolvimento de políticas habitacionais em nosso município. É importante esclarecer, desde já, alguns pontos que vêm sido debatidos acerca do projeto. Essa lei não concede automaticamente isenção tributária, pavimentações, doações de terrenos ou qualquer outro benefício imediato a empresas privadas. O que essa legislação faz é criar instrumentos legais para que o município possa, futuramente, caso exista algum interesse público, a viabilidade legal de desenvolver programas habitacionais voltados especialmente às famílias de baixa
renda. A lei apenas prevê a possibilidade de incentivos futuros sempre condicionados à responsabilidade fiscal, à fiscalização, à transparência, à legalidade e principalmente à existência de contrapartidas sociais concretas. Inclusive, o próprio texto determina que em qualquer eventual incentivo fiscal dependerá obrigatoriamente de lei específica posterior, conforme exige a Constituição Federal e a legislação fiscal vigente. Da mesma forma, eventuais obras de infraestrutura pública somente poderão ocorrer mediante interesse público, previsão orçamentária e observância da lei da responsabilidade fiscal. Também é importante destacar que a lei veda expressamente a doação pura e simples de terrenos públicos, justamente para proteger o patrimônio público municipal. Outro ponto fundamental: não existe benefício sem retorno social. Toda empresa que eventualmente participar de programas habitacionais deverá cumprir contrapartidas obrigatórias previstas na própria lei, tais como destinação de unidades para famílias de baixa renda, preços acessíveis, condições facilitadas de pagamento, priorização de famílias cadastradas pelo município no CAD único, qualidade mínima de construções, cumprimento de prazos e fiscalização permanente do poder público. Portanto, essa administração não está propondo benefícios indiscriminados à iniciativa privada. Estamos propondo uma legislação moderna, preventiva, responsável e que permita ao município ter segurança jurídica para desenvolver políticas habitacionais sérias, transparentes e voltada ao interesse coletivo. Além disso, o projeto cria o Fundo Municipal da Habitação, o Conselho Municipal de Habitação, mecanismos de controle social e instrumentos de fiscalização e transparência. Tudo isso demonstra a preocupação dessa administração com o planejamento, a legalidade, a responsabilidade fiscal e a proteção do interesse público. Privilégio seria dar benefício sem regras. Era isso. Obrigado, Vini, pela explanação. Antes de abrirmos para as manifestações, considero importante trazer os principais apontamentos constantes nos pareceres técnicos emitidos sobre a matéria. Iniciamos pelo parecer do assessor jurídico da Casa, Dr. Simão Antônio Parisotto. Boa tarde a todos. Saudar Eduardo pela condução dos trabalhos. Prefeito municipal, vice-prefeito, vereadores, presidente do nosso legislativo, Denner, secretários municipais, funcionários públicos, enfim, todas as pessoas aqui presentes, secretários municipais, acho que falei. Quando chegou esse projeto aqui na Câmara, ele foi... nós já tinha mais ou menos uma ideia do que viria, né? Até conversando com o seu Mário, conversando com outras pessoas, eu já tinha mais ou menos uma noção do que ia vir. É um projeto bem complexo. Eu digo assim, que não estou acostumado com esse tipo de projeto aqui, bem sincero, tá? Por isso, eu pedi para a Secretaria da Casa pedir um parecer para a GCM, que é Assessoria e Consultoria em Gestão Municipal. A GCM também deu um parecer bem extenso aqui, que não vou ler todo ele por causa até do tempo que a gente tem. Mas eu vou ler a conclusão, tá? Diante do exposto, essa assessoria jurídica concluiu que o projeto da Lei Executivo número 046 de 2026 possui finalidade pública legítima, compatível com a competência constitucional municipal para implementação de políticas habitacionais e desenvolvimento urbano.
Todavia, a análise técnica evidencia fragilidades materiais relevantes relacionadas à necessidade de maior aprofundamento técnico acerca dos impactos orçamentários e financeiros decorrentes de futura implementação das medidas previstas. A insuficiente objetividade das contrapartidas sociais atualmente disciplinadas, a excessiva amplitude das hipóteses de dispensa de chamamento público, a necessidade de fortalecimento dos mecanismos de controle e transparência e a conveniência de tramitação legislativa mais aprofundada, compatível com a complexidade estrutural da matéria. Nesse contexto, a assessoria da GCM concluiu e recomenda que o projeto de lei não seja apreciado em sua redação atual sem prévio amadurecimento técnico e legislativo, que a Câmara Municipal promova diligências, solicitações complementares e análise aprofundada pelas comissões permanentes, que sejam apresentadas emendas destinadas ao fortalecimento da responsabilidade fiscal, objetividade das contrapartidas sociais, transparência e impessoalidade na seleção de empreendedores, compatibilização urbanística da futura implementação da política pública e dos mecanismos de controle administrativo e social. Que o Poder Executivo apresente estudos técnicos complementares relacionados aos impactos financeiros e urbanísticos decorrentes da futura implementação da política habitacional. Que a tramitação legislativa observe cautela compatível com a relevância estrutural da proposição. Por fim, reitera que o adequado aperfeiçoamento da matéria possui potencial de consolidar importante instrumento de política pública habitacional no município de Espumoso, desde que acompanhado de mecanismos técnicos suficientes para assegurar a responsabilidade fiscal, segurança jurídica, controle institucional e efetiva proteção do interesse público. Então, eu acompanhei esse parecer aqui. Eu julgo muito importante o projeto, mas, claro, pelo que a gente estudou, pelo que veio da GCM, ele deve ser um pouco mais aprofundado, principalmente com relação ao impacto no financeiro, responsabilidade fiscal e contrapartidas sociais. Era isso, presidente. Obrigado, doutor Simão. Passo agora à secretária da mesa, Marina, para que leia o parecer da Comissão Geral de Pareceres. Então, o resumo do parecer desta casa analisou, a Comissão Geral de Pareceres analisou o projeto de lei ordinária executivo número 046/2026, que institui a política municipal de habitação de interesse social no município de Espumoso, criando instrumentos como o Fundo Municipal, Conselho e mecanismos de incentivo à produção habitacional. Verificou-se que a proposição não apresenta vício formal ou legal, estando alinhadas diretrizes constitucionais relativas ao direito à moradia e à função social da propriedade. Contudo, a comissão ressalta a necessidade de atenção quanto aos impactos orçamentários, a definição mais objetiva das contrapartidas e a observância dos princípios da administração pública na concessão de incentivos. Diante disto, manifesta-se favoravelmente à tramitação da matéria com ressalvas, recomendando ainda a realização da audiência pública em razão da relevância e do impacto social da proposta. Sala das Comissões, 18 de maio de 2026. Leonardo Comim, presidente. Eduardo Signor, relator. Marina Cameira Machado, membro. Perfeito, muito obrigado. Agora passamos a manifestações dos vereadores. Algum vereador deseja se manifestar? Concedido, vereador Dene. Eduardo. Tempo máximo de 5 minutos. Certo, obrigado. Pessoal, boa tarde para todos. Boa tarde ao nosso prefeito em especial, ao Juliano também, a todos que compõem essa audiência pública aqui. O chamamento dessa audiência é justamente para poder criar e conversar com vocês sobre esse projeto.
que é um projeto de grande impacto no município. Tudo que se fala em social deve ser respeitado e analisado. Então, o intuito é construir algo com vocês. Como vocês viram aqui, nós temos um parecer que nos recomenda estruturar melhor o projeto. E esse projeto veio a esta casa e deixou algumas dúvidas, principalmente no que tange a questão da contrapartida. E a gente tem que avaliar de várias maneiras este projeto. Todas têm a sua fundamentação, a sua razão. Porém, eu entendo que ele deve ser adequado em algumas situações. Dizer que não é oferecer uma opção de compra é uma contrapartida é errado? Não creio ser errado. Dizer que se a prefeitura tem o valor à disposição para investir em habitação e não investir no que é seu é errado? Não, também não é errado. Dizer que o investimento feito em futuras obras de conjuntos habitacionais voltará a impostos para o município a curto e médio prazo é errado? Também não está errado. Então a gente tem vários direcionamentos para interpretar essa situação. Por isso a importância da contribuição de cada um aqui para a gente chegar em comum acordo a algo que seja produtivo para o nosso município, que seja consistente. Porque, como eu falei, quando se trata de habitação social, requer muito cuidado e carinho. Não só aqui da Câmara Legislativa, também como do Poder Executivo. Era isso, Eduardo. Perfeito, vereador Denner. A palavra segue à disposição. Peço a palavra. Concedido, vereador Marina. Então, faço boa tarde a todos mais uma vez. Cumprimento ao nosso prefeito Gerson e ao vice Juliano. Em nome dele, cumprimento todos os secretários e os funcionários públicos que aqui se encontram, a quem nos assiste em casa. Presidente Denner, faço das tuas palavras as minhas. Eu tive à frente da coordenação da habitação por 7 meses. Eu sei especificamente da urgência de moradia que tem no nosso município. Mas sei também que um projeto desta forma que foi apresentado em regime de urgência, né, com a importância que ele tem para o nosso município, precisa ser melhor alinhado. Porque da forma que ele foi apresentado, tem muitas fragilidades técnicas, financeiras e uma transparência um pouco duvidosa, porque excesso de abertura do executivo. Hoje, se a gente aprovar o projeto do jeito que ele veio, nós estamos dando um cheque em branco para o nosso prefeito, que tenho certeza que nunca faria nada de errado, mas que eu acho que precisaria ter o respaldo da comunidade e ela ter a ciência de investimentos em projetos particulares, vamos dizer assim, privados, certo? Essa possibilidade de investimento público em área privada, sem limite, claro, de participação financeira, sem um ordenamento do município que passe pela Câmara, fica complicado. A ausência do estudo concreto de impacto financeiro e orçamentário. Hoje, nesse projeto do jeito que ele veio, tu não tem uma especificação de dizer que tu vai dar 30% de ajuda, ou 50%, ou 1%. Então, a gente precisa ter esses critérios pré-estabelecidos. A falta de transparência do projeto e a falta de debate público, que é o que está acontecendo hoje, também nos assustou um pouco, porque não teve esse momento com a comunidade. A ampliação da faixa de renda também me chamou muito a atenção, porque hoje a gente sabe que na Caixa é até 3 salários mínimos, ou baixa renda, vamos dizer assim. E no projeto estabelece até 5 salários mínimos. Isso faria com que quem realmente precisa de uma habitação hoje, de uma habitação de fundo social, não se enquadre, né? Porque hoje tu sabe que tu vai no banco para financiar uma casa, se tu tiver comprovação para financiar, tu vai financiar. Quem não tiver vai ficar no final da fila. O que a gente precisa hoje no município? Definir políticas públicas que atinjam essa faixa de pessoas. Porque hoje a gente entende que vivemos num país, num momento em que de cada 10 pessoas, 5 estão no Serasa. Como que essas pessoas vão comprovar renda para poder financiar uma casa? Como que elas vão dar 40, 50 mil de entrada num projeto habitacional se elas não têm comprovação de renda? Então, a gente hoje aqui existe... Continuando, existe uma área pública municipal já apta para habitação, né? Já com a infraestrutura parcial pronta, lotes individualizados, sem justificativa técnica nenhuma para priorizar a abertura, às vezes, de investimentos em áreas privadas.
Então, o que eu sugiro nesse projeto é que se coloque uma emenda aqui. Se nós temos um terreno apto para construir, por que não nele? Por que temos que investir no privado, sendo que nós temos uma área pública apta para isso? Então, que se faça primeiro onde nós temos o investimento, para depois a gente pensar em investir no privado, né? A habitação social precisa ser tratada com responsabilidade, transparência, planejamento e segurança jurídica, principalmente. O meu voto é pela proteção do interesse público e pela defesa da política habitacional, realmente voltada às famílias que mais precisam. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. A palavra segue à disposição dos colegas vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, vereador Leandro. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, colegas. Boa tarde, comunidade em geral, ao público que nos assiste e nos ouve. Isso é muito bem colocada por ti, Marina. A gente tem uma área consolidada já lá na São Valentim, né? São Valentim 2, que foi investido só em ruas R$800 mil. Está em rua, luz, água, né? Compra e quitação de 6 hectares daquela área. Então, eu acho que a gente tem que pensar primeiro no que o município tem, né? Para depois nós pensar no próximo, né? E, além disso, a gente é favorável, com certeza, a esse projeto assim, de construção de habitacional, né, social. Esses fundos, essa criação, a gente é favorável, sempre foi. Mas a gente não pode também deixar de vir aqui e colocar para a comunidade que tem muitas pessoas ainda para trás das enchentes, que nós temos que mexer ainda com isso aqui. Nós temos convênio assinado de mais de 6,3 milhões. Nós temos convênio assinado de 20 casas agora, que foi assinado em 2024, que agora vai sair. Então, mais de 15 milhões tivemos de investimento nessa parte. Então, eu acho que antes a gente vai ter que primeiro, né, pensar no nosso público, numa faixa etária menor, né, para depois nós agregar uma faixa etária maior. Como a vereadora falou, hoje não é fácil de tu ir num banco, né, e tu pegar, imagina, de 5 salários para cima, né? Isso vai chegar a 15% da população, nem sei se chega a isso, né? Acredito eu que não. Então, essa política pública tem que ser bem investido, tem que ser bem pensado, para daí depois, no futuro, a gente não se arrepender, no futuro a gente não deixar uma área consolidada nossa para trás, para primeiro investir no privado. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador Leandro. A palavra segue à disposição dos colegas. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido. Quero dar uma boa tarde a todos vocês presentes, o presidente Denner, nosso prefeito, nosso vice-prefeito, comunidade em geral que nos assiste e que está aqui presente. Quando fala em habitação, a gente fala sempre no mais humilde, né? Eu acho que quando a Marina fala naqueles 5%, quem sabe esse 5% é aquela pessoa que tem a possibilidade de financiar essa moradia e o município não tem a possibilidade de bancar essas 40, 50 casas que tem essa área ali na Arroio. Então, eu digo que o município também, se tivesse o dinheiro em caixa, faria essas casas. Eu acho que o município não tem. Então, o município não tendo isso aí, tem que partir para o público privado, que é onde vai ter esse investimento, onde esse pessoal que pode também ter esse financiamento liberado pela Caixa, pode comprar. É o meu ponto de vista, é o que eu vejo nisso aí. Então, a gente tem que ver esse público também, né, Leandro? Eu acho que quando você fala aí, uma coisa que eu sempre aprendi, que a gente nunca sabe o que a pessoa tem no bolso, né? Ou na cinta. Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer a política pública ficar conforme a população pode. Se tem a possibilidade de nós adequar esse projeto, organizar para sair isso aí, eu acho que a gente tem que fazer uma forma de beneficiar os munícipes. Dar essa possibilidade deles fazer. Se tem a possibilidade de construir as casas nos terrenos comprados, faz. Se tiver como fazer, tem que fazer. Eu acho que a gente tem que diminuir esses déficit de habitação no município. É o que eu penso. Eu acho que é o que a população, junto comigo, pensa mais ou menos assim, sobre isso aí. Então, eu quero dizer para a comunidade que eu jamais vou ser contra a habitação. Estou aqui vereador de passagem e a minha passagem aqui com certeza vai ser pelo melhor do município. Se o melhor for fazer, vamos fazer.
Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos ver uma forma de chegar no denominador comum disso aí e fazer o projeto andar. Se não tem a possibilidade, não tem, mas eu acho que conversando e conversando com a comunidade, a gente sempre consegue fazer as coisas por um lado melhor para o município e para os municípios de Espumoso. Por isso que eu dei minha contribuição ao vereador Eduardo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tomás. A palavra segue à disposição. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida, vereador Paulo. Senhor presidente, em nome do prefeito, nosso vice-prefeito, os colegas vereadores, também quero falar e dar a minha contribuição, né? Que nem as palavras da Marina praticamente são as minhas, né? Que eu vejo de uma forma assim, que para a população mais pobre de Espumoso, acima de R$5.000 vai ser difícil de alguém chegar na caixa. Então, eu vejo que se nós temos a nossa área já do município lá na São Valentim, não tem porquê nós já começar a tentar comprar outra que nem nós vamos saber quanto vai ser os gastos para o município. Então, eu vejo de uma forma assim, não sou contra a população dos morros ter uma moradia, eu sou contra nós ter já os terrenos e nós começar outro loteamento que nem nós vamos saber quanto vai custar para os cofres públicos. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo. Mais algum vereador? Fabiano? Não? Certo. Então passamos para a manifestação da comunidade. Conforme a ordem de inscrição, senhor Mário Luiz Bertani, a tribuna, por favor, por 5 minutos. Minha saudação aos novos vereadores, prefeito, todos que estão aqui. Como vocês sabem, estou mais em outro município que aqui, um município de 350 mil habitantes, e poderiam achar que lá as autoridades são exemplo, mas eu, quando vejo nossos vereadores, a dignidade, a qualidade de nosso prefeito, eu fico orgulhoso da minha terra, e que nesse caso complicado estão chamando todos aqui para debater. Eu acabei nisso, não, como alguns dizem, por interesse próprio, porque ao longo do tempo eu sempre participei das lutas da habitação. Comecei lá nos anos 80, quando teve um grande problema na questão da Vila Arroio, em que a mensalidade subiu um horror, as casas estavam em dificuldades, a Associação de Moradores do Procurei, nós resolvemos o assunto com a Fracá e Porto Alegre. Os mutirantes, que não lembro, nós tínhamos aqui o chamado sovaco da cobra, tão horrível que era. Se assumiu o governo federal novo, eu estava conhecendo, e não tinha sistema para os pobres, só tinha o BNH. E saiu um sistema em que eles davam material e o pessoal tinha que se unir mutirão para construir. Conseguiu os recursos, e se chama Vila União, porque eu fui lá, fiz reunião, nos unimos e mudou radicalmente aquilo lá com as construções que estão lá até hoje. Em outros momentos também participei. Ali, por exemplo, botei a foto aí, quando teve um movimento na Vila Arroz, me chamaram para ajudar, eu estive lá dando apoio e participando, e por isso que eu estou em todas as questões, estou no movimento. Nessa questão aí, fui procurado, está aqui o Evaristo, da construtora de Soledade, eles procuraram o prefeito, procuraram uma área, procuraram outra, uma área era inviável, a prefeitura dava até, e era uma proposta boa do prefeito anterior, que dava, mas tinha que diminuir o preço, mas o local era inadequado. 3 proprietários não aceitaram a proposta, porque quando chega um proprietário, o proprietário não, só vai receber, depois de terminar, um percentual pequeno, uma parte de um apartamento de cada prédio. Eu também no começo não aceitei, mas não, eu tenho área aí, não tem problema, se for para mim, pode usar. E participei a ajudar. Foi solicitado que eu encaminhasse o projeto. Eu propus um projeto de lei, Simão, eu propus, junto com o prefeito, tem que fazer um projeto de lei e regulamentar. Tinha 2 leis, uma do meu tempo e outra do tempo do Zelo. Vamos juntar tudo e fazer uma lei correta, uma lei nova. Pode passar. Aí, foi encaminhado, foi discutido. Acho que tem umas preocupações, eu entendo,
mas que não precisa ter. Em primeiro lugar, o artigo 2º do projeto é o seguinte: proporcionalidade entre o investimento, o benefício social e retorno ao erário municipal. E o prefeito não pode gastar mais do que vai retornar, seja para o município ou seja para coisa. Aí está definido. Quando apresentar o projeto tem que ter isso. Se ele fizer que não tiver, ou não tiver, os vereadores vão fiscalizar. Então isso aí se supre. Está lá chamamento público, muito bem colocado, Simão. A questão de não ter chamamento público. Eu sou a favor e propus que tenha chamamento público. Inclusive, eu fui convidado a apresentar o projeto. Primeiro uma consultora, que tal coisa, a consultora desistiu pela demora, apareceu outra, e eu disse, eu não quero encaminhar. Mandei um e-mail para o prefeito, faz um chamamento público, que não precisa ser na minha, que seja de quem for, mas dá oportunidade a todos. Então essa questão, essa é correta. O restante, a lei maior proíbe de fazer qualquer conluio, como falaram aí. Porque é o seguinte, tem 3 formas de urbanização. Uma de interesse social, que a lei maior já prevê, não precisa fazer diferente. Se fizer diferente, a lei aqui abaixo, estou fazendo errado. Se restringir, estou fazendo errado. Então, tem a outra que é particular. Vou supor, eu vou fazer um loteamento. Eu que tenho que pagar tudo. Se vocês botarem na lei que vou fazer um loteamento privado e a prefeitura vai pagar, está errada a lei. Não pode, a lei maior não permite. Não precisa se preocupar com isso. Que alguém vai fazer, que a prefeitura vai botar dinheiro de privado. Pode botar, mas ele vai ser punido. Entendeu? Está na lei maior. E outro caso de urbanização é quando é interesse público. A prefeitura vai fazer uma escola, uma rua, uma praça, e a pessoa não quer vender. A prefeitura faz uma comissão, avalia, desapropria e deposita. E mais, se for uma rua, e a prefeitura, pela condição, é obrigada a depositar antecipado, a prefeitura vai fazer a rua. Mas vai cobrar do cara a contribuição de melhoria porque valorizou a propriedade. Então a lei superior estabelece as coisas, não precisa ter preocupação. Tá? Aí o seguinte, foi falado tanto, qual é o retorno? Como é que é? E hoje de manhã eu fui na engenharia da prefeitura. Falei com uma consultora que está interessada, que já está se desinteressando. Eu também estou me desinteressando, porque minha família não quer mais saber de eu estar envolvido nessa polêmica. Aí a gente está ajudando, e os linguagens rasteiras aí de muita gente. Não quer dizer que vai ser esse, ou que vai ser na minha, não for. Mas fizemos um cálculo para um projeto de 500 habitações. 520. Eu achei bastante. Mas 2 construtoras que vieram aqui fizeram um levantamento, pegaram o levantamento da prefeitura e entendem que tem mercado para 500 casas. Sei lá, a coisa custa, mas tomara que esteja. Né? Então é o seguinte, todo mundo preocupado, com razão, mas quanto vai gastar? Para 520 habitações, R$700 mil. Tá? Qual é o retorno? Fui conferir TBI. Veja o tamanho do empreendimento que nós estamos, importante discutir, aprofundar, mas andar, porque nós estamos sujeitos a perder. 520 casas, são 109 milhões e 200 mil, o maior empreendimento que já tivemos aqui. Quanto vai dar ITB? 2 milhões e 184 mil. Quanto vai dar IPTU? Fui conferir ali quanto seria. 900 cada apartamento. 468 mil por ano. Quer dizer o seguinte, no primeiro ano, claro que vai diversos anos, é 2, 3, 4 para terminar isso. O município terá recebido de volta só financiamento 1 milhão e 284 mil. Para concluir, Samário, por favor. Não tem. Olha, o assunto é importante, vou pedir licença, a plateia concorde. Só concluir, tá? Aí o seguinte. Oi? Tá, aí o seguinte. E o comércio, coisa que vai gerar. Então, não atrapalha, tem nada a ver com outro empreendimento que deve ser lutado, deve ser buscado recursos. Pode até, como já até antes está demorando, como disse muito bem o vereador, não estamos conseguindo nem fazer a habitação da enchente, que já está dado a tempo o convênio. Pode até, no fundo, sair dinheiro desse para o outro. Toca. Bom, não tem condições de viabilizar um apartamento a 210 mil, que é o que precisa, sem ter o proprietário fazendo uma coisa, a prefeitura ajudando e a empreiteira fazendo. Se não fizer essas condições, não sai. Bom,
Nós tivemos umas discussões aqui. Aqui, ó. Estou achando interessante que botaram dinheiro fora, suspeita de superfaturamento enorme. Pamparafe aqui. Tinha um terreno do lado por R$800 mil. Compraram por 3.200. Isso aí foi 2.400.000 superfaturamento e nem discutiu. Fizeram uma pressão enorme. Tempo encerrado, por favor. Tá, para encerrar. Pista, previsão de 10.200.000. Gastaram 5 milhões e pouco. Certo. 1 milhão e pouco de superfaturamento. Obrigado, e ninguém discutiu nada. Muito obrigado. É isso aí. Não, já. Me dá 30 10 minutos já. Não, 30 segundos. Não, para tempo encerrado, por favor. Mas resumindo o seguinte, se vem alguém de fora aqui, vamos supor que não é nosso, Seu Mário. não somos nós. Seu Mário, tempo encerrado, por favor. Tá, eu não A vou gente precisa falar seguir. daqui. Bom, eu estou participando dessa audiência porque eu fui procurado por alguns vereadores. Eu já tenho uma experiência nessa área de construção, loteamentos, já fiz 4 loteamentos aqui na cidade. E me manifestar o seguinte, quero me manifestar a respeito do projeto. Na minha opinião, esse projeto está confuso, falta clareza, é redundante, ele tem muitas coisas que diz ao mesmo tempo com outras palavras. Acredito que os vereadores devem ter dificuldade de ler e interpretar o projeto. Eu li 3, 4 vezes esse projeto e fui procurar alguma coisa em cidades próximas aqui dessa natureza, que falem um projeto similar a esse. Por exemplo, Soledade, Ibirubá, Marau, tem projetos dessa natureza, onde lá são 6 páginas ou 7. Aqui nós temos 15. E lá é uma leitura prazerosa, você lê, você entende tudo o que está sendo falado com muita clareza. Aqui deixa margem para muita interpretação. Eu quero chamar a atenção de vocês, que é o que mais me preocupa, que são os incentivos concedidos pelo município. No artigo 10, incentivos de infraestrutura. Execução pelo município de obras de infraestrutura como pavimentação, drenagem, iluminação pública e sinalização. Isso não tem sentido. Eu vou fazer um empreendimento, a prefeitura vai lá, me dá a rua pronta, a luz, a água, a drenagem. Isso eu não vi nada parecido em lugar nenhum. Então eu acho que isso aqui, senhores vereadores, tem que ser corrigido. Eu acho que o Simão também falou bem dessa parte, que até o tribunal, lá não sei onde que ele pediu um parecer disso aqui, eles tiveram dificuldade de interpretar, acharam um projeto redundante e de interesse particular. E digo mais, acredito que esse projeto veio pronto aqui para a prefeitura, tá? Minha opinião. E outra coisa muito relevante aqui, ó, é a flexibilização dos índices urbanísticos. Isso aqui não pode, é imexível. A cidade tem parâmetros de construção aqui, em qualquer lugar, a parte da engenharia sabe, ela segue esses critérios. Por que nós vamos flexibilizar num loteamento de interesse social, interesse particular, eu diria? Certo? Essa é a minha manifestação e peço aos senhores vereadores que façam uma correção nesse projeto. Muito obrigado. Obrigado, senhor Renato. Próximo inscrito, prefeito Gerson Lopes Rodrigues Machado. Tá ligado? Meu boa tarde a todos. Agradecer
a audiência, a participação de todos, cumprimentar nosso vice-prefeito, os membros do Legislativo, sua presidência, enfim, entender a ideia do que e o porquê que estamos aqui. Vou tentar, pelo menos tentar transferir o sentimento que nos levou a pensar num programa que acabou redundando neste projeto de lei, que possivelmente é um projeto de lei, não é a lei. É o projeto ofertado ao Legislativo. O Legislativo vai ter oportunidade de incluir, excluir, compor, recompor, porque essa é a função do Legislativo. Nós estamos propondo uma coisa. Mas, se não entenderem o espírito básico que norteou o desejo do Executivo propor algo semelhante, se você não entendeu o espírito da coisa, você está no caminho errado. Este projeto se beneficiará ou não alguém, serão das classes C, D e E do nosso município. É para esses que esse projeto está pensado. Para a classe A e B, nós temos belíssimos projetos locais e que cumprirão a sua função ao longo do tempo, beneficiando esta faixa de população. E está tudo certo. Este que nós estamos tentando falar aqui é a respeito daquela família que ganha 3, 4 salários mínimos e consome 30% ou 35% do seu salário para pagar os aluguéis escorchantes que transitam na nossa cidade. Este projeto quer pegar e transformar, que através da participação da iniciativa privada, a gente oportunize a essas pessoas poderem, ao invés de estarem pagando aluguéis, estejam pagando uma fração de uma propriedade que daqui 20, 25 ou 30 anos será deles. Esta é a ideia. Com relação à perspectiva de que seja um projeto que faça parte de um conluio. Desculpe, não participo nem agora, nunca participei e não participarei de conluios nenhum em nenhum aspecto da minha vida. Então, se esse projeto progredir, ele será para beneficiar pessoas que tenham áreas possíveis de serem usadas, seja A, B, C ou D. Mas não tentem confundir as coisas. Não há nenhum interesse que não seja nós tentarmos beneficiar uma fração da população que pode sonhar, sim, em ter uma moradia digna a um preço compatível com a sua capacidade de pagamento. E, vereador Paulo, o senhor confundiu. Tem pessoas que só sobrevivem recebendo tudo. Esse é um projeto, para, particularmente, uma fração da população que tenha a possibilidade de, com o salário
dono da casa, da sua esposa, que produzem 2, 3, 4, 5 salários, eles possam se permitir sonhar a ter uma vida melhor. Obrigado. Obrigado, prefeito. Próximo inscrito, nosso vice-prefeito Juliano Camargo Pazinato. Boa tarde, Dr. Gerson, nosso prefeito municipal, Denner, nosso presidente da Câmara de Vereadores. Em nome deles, cumprimento todos os funcionários públicos que estão aqui, todos os demais vereadores e componentes da Câmara de Vereadores. É um momento importante para nós estar aqui hoje reunido com uma parte da comunidade, porque nós ali, através da administração municipal, temos um contato muito pequeno com a população, e hoje estamos tendo aqui a oportunidade de ter um contato um pouco maior. Às vezes a gente toma decisões lá dentro da prefeitura que não respaldam tudo aquilo que a população esperava, mas a gente, com essa falta de um contato mais próximo, às vezes acaba remetendo matérias aqui para a Câmara, que é o local onde se torna mais públicas esses debates e, se é possível, debater assuntos importantes como habitação. Quero dizer para vocês que nós, desde a campanha, falávamos muito em habitação, e para mim e para o Dr. Gerson é um tema muito caro. A gente olha para a habitação e tem que lembrar que alguém pode me ajudar quando foram construídas as casas da São Valentim? 12. Então nós estamos há 12 ou 14 anos sem construir casa. E não é querer falar da administração passada ou das outras, mas a gente sabe que a habitação no país é uma dificuldade muito grande. E não adianta a gente ficar aqui se iludindo e acreditando que, de um passe de mágica, o ano que vem vai brotar 100 casas do governo federal, mais 50 do governo estadual, e muitas pessoas realmente precisam dessas casas, e para isso a gente, felizmente, conta com o investimento que foi feito pela administração anterior, no São Valentim 2, onde já temos realmente 6 hectares que sofreram algumas correções no loteamento que estava sendo feito. A equipe de engenharia trabalhou e hoje os terrenos já estão com possibilidade de escrituração. Então, será dado andamento a uma fase de habitações das pessoas mais de um nível social mais baixo, que realmente não tem como colocar alguma coisa. Como o doutor falou, são pessoas que precisam ganhar todo o investimento, desde o terreno até o imóvel. A gente vem na promessa de 2 anos aí do governo estadual e do governo federal de casas. Nós temos 20 aprovadas, que o projeto está em andamento, já está em, se não me engano, até uma empresa já ganhou a licitação. Então, uma empresa vai começar a construção de 20 casas que contemplou pessoas que já tinham terrenos. Nós temos mais o aguardo de um volume de em torno de 50 casas que herdamos da administração anterior o projeto, que continuamos com aquela promessa do governo de nos alcançar as casas, e aí sim vamos dar sequência seguindo ao que já existia de listagem de pessoas. Mas nós não resolvemos o problema dessa forma, e a gente sabe que uma das maneiras é estender a mão à iniciativa privada, e acho que esse estender a mão através do projeto, ele não objetiva uma das empresas do nosso município, ou 2 ou 3, mas sim todas. Nós queremos criar aqui parceiros para que possam, junto com o poder público municipal, fornecer casas, como diz o projeto, que tem cunho social, casas para pessoas de renda menor, para pessoas que tenham aí de 3 a 5 salários mínimos e que estão comprometendo, como bem falou o doutor, uma fração muito grande do seu salário em aluguel. E se eles transformassem isso em uma habitação aí de 200 ou 300 mil, buscando um financiamento na Caixa, de alguma maneira nós estaríamos fazendo alguma coisa muito relevante para a nossa comunidade.
nós não estamos pensando em direcionar isso a ninguém. A gente também não pensou que o projeto ia chegar aqui e ia simplesmente ser aplaudido e aprovado. Ele foi colocado de uma forma que a administração aceita a discussão, aceita a melhoria, porque eu não venho do setor público, o doutor também não vem, a gente está aqui só querendo contribuir. Temos um período de 4 anos para tentar colaborar com o município e é só o que a gente está tentando fazer. A gente acha que esse casamento do público e privado é complicado, é difícil. A gente vê muita notícia triste. A gente viu há poucos dias que uma autoridade a sua cidade passou por enchente há 2 anos atrás, conseguiu desviar verbas públicas com finalidades que era para reconstruir casas para pessoas. As pessoas amealharam esse dinheiro. Então a gente sabe que é difícil esse casamento do público e do privado, mas mesmo assim desafiamos a Câmara a nos ajudar a construir uma lei que contemple isso tudo, que torne possível que a iniciativa privada de Espumoso construa a casa não pensando em construir um prédio que vai vender apartamentos de 1 milhão, de 800 mil, de 2 milhões, mas pensando em construir casa de 200 mil. Quem sabe para isso, Paulo, eu acho que o doutor quis se referir aqui, esse programa não usaria os terrenos da São Valentim. Seriam terrenos onde a iniciativa privada poderia propor o terreno, propor a obra e nós regrarmos, como bem falou o Vini na hora da explanação, regrarmos isso. Nós temos que ter uma regra. E eu me preocupei, hoje eu fiz uma chamada e chamei a comunidade a vir aqui hoje para discutir, porque quando a gente aprova uma lei, essa lei não vale para a administração atual, ela passa a valer para as outras administrações também. Então é muito pertinente, vamos discutir, talvez aquilo que vocês citaram, Simão e Eduardo, talvez ainda que a gente discuta lá no Executivo com essa lei que a gente propôs, quem sabe a aprovação final tenha que vir ainda para o Legislativo chancelar e dizer, ok, desse jeito está valendo. Mas é importante a discussão e é para isso que eu estou aqui, para tentar fazer Espumoso ter um crescimento cada vez mais ordenado, melhor. Temos um chamamento público também para uma audiência do plano diretor daqui a uns dias e peço à comunidade que participe novamente, que venha discutir, porque é importante, depois que se toma as atitudes, não pode mais se voltar atrás. Então a comunidade tem a oportunidade de vir aqui discutir com a gente. Obrigado a todos. Obrigado, vice-prefeito. Eu deixo também um espaço para uma réplica do Poder Executivo, caso queira fazer as considerações finais diante de todas as manifestações. Vem. 5 minutos daí, Cauane. Boa tarde a todos. Eu queria esclarecer algumas coisas relacionadas ao projeto de lei de fato que a gente trouxe aqui para casa. O munícipe Renato nos trouxe que no artigo 10 haveriam questões sobre incentivos de iluminação e tudo mais. Só que, na verdade, o projeto em que veio para casa, né, no artigo 10, fala sobre as contrapartidas, que é algo que foi questionado aqui também pelos vereadores. A gente tem um rol de 7 tipos de contrapartidas que a gente vai ter das empresas que, porventura, se credenciarem num edital de chamamento, como foi citado pelo Simão, em relação de a gente não ter chamamento público. No nosso projeto tem a previsão de chamamento público e de forma esporádica e específica será dispensado. Tá? E, se eu não me engano, se encontra no artigo 11, parágrafo 3º, sobre a dispensa do edital de chamamento. Tá? Sobre as questões de orçamento, que fica muito, como foi bastante citado aqui, a gente tem no artigo 25, 26 e 27, que fala sobre os orçamentos. Ou seja, a gente tem que ter uma previsão orçamentária, precisa estar descrito de um ano para o outro sobre isso. Então, não seria algo do dia para a noite que a gente teria de incentivos, certo? Então, os vereadores teriam conhecimento prévio do que vai acontecer ou do que não vai acontecer em relação ao Executivo e Legislativo também.
Sobre a questão do Conselho Municipal. Tá? A gente tem um conselho, é previsto o conselho, está no artigo 19, na qual é composto por munícipes, por alguém que o o prefeito vai indicar, por alguém dos vereadores, e a gente vai entrar em um consenso sobre os incentivos a serem dados, certo? Então, tu tem os representantes municipais, tu tem os representantes do legislativo e da sociedade. Todos eles vão entrar em um acordo e vão dizer sim ou não para determinado projeto que poderá vir, né, num edital. Então, não vai ficar nada sem passar para a Câmara, não vai passar nada de ofício e ninguém vai fazer algo direcionado, porque como consta na nossa legislação, o fato tem edital de chamamento, não é uma coisa esporádica que não vai ter, correto? E a gente tem o conselho ele serve para isso, assim como a gente tem o conselho também na Prodesp, que é quando a gente incentiva as empresas aqui no nosso município, tá? Então, ela funcionaria dessa forma. E sobre os orçamentos, que é um dos problemas que a gente mais tem quando se trata de dinheiro público, sempre vai ter previsão. Sobre o artigo 1º, que é o que inicia o nosso projeto, ele fala que inicia, é de baixa renda, mínima de 3 salários mínimos, chegando no limite de 5 salários mínimos, o qual tem que ser deliberado pelo Conselho Municipal de Habitação. Ou seja, para a gente ter uma aprovação de 5 salários mínimos, a gente precisa que esse conselho aprove, senão, sim, é baixa renda, correto? Então, talvez ficou obscuro no entendimento de vocês sobre essas situações. Sobre os incentivos, de fato, eles constam no artigo 9º do nosso projeto de lei, e eles deixam bem claros que podem ser incentivos fiscais, que esses incentivos, então, vão ser passados novamente pela Câmara de Vereadores, precisa de uma lei autorizando, ou seja, novamente, a Câmara, os conselhos, o conselho vai ficar a par de tudo. Não existe a gente dar um incentivo de ofício. Tá? A gente tem incentivos urbanísticos, a gente tem incentivos de infraestrutura, tá? Que vai ser de acordo com o que a gente tem de orçamento. Recai novamente na questão do orçamento, que é de um ano para o outro, e não simplesmente do dia para a noite. Correto? E temos outros incentivos que são fundiários. Ou seja, nada dessa legislação vai ser de forma de ofício, vai ser hoje eu quero um incentivo e amanhã eu vou ter. Vai ser totalmente diferente. A gente tem conselho para isso, cada um vai ter o seu representante, todos vão sentar, vão analisar, né? Questão de orçamento, não tem como o município incentivar algo se não tiver previsto, né? Porque a base do município é a administração com o dinheiro, com o orçamento, com coisas, com previsões, tá? Acredito que foi passado um projeto de lei para os munícipes de forma totalmente equivocada, porque como o seu Renato trouxe aqui que o artigo 10 falaria de incentivos de iluminação, a gente não tem isso no nosso projeto de lei. Então, quem repassou esses projetos, repassou de forma equivocada, passou informações equivocadas que não existem. O nosso projeto de lei está lá na Câmara, podem visualizar, e realmente é o que eu trouxe aqui. A gente está dentro das diretrizes, a gente realmente tem pontos que podem vir a melhorar, e a gente pode melhorar com o auxílio de vocês, mas sim, a gente tem várias previsões que aqui foram constatadas que não haveriam, mas há previsões no projeto de lei. Era isso. Obrigada. Obrigado, doutora Cauane. Bom, a gente precisa deixar claro que a audiência pública cumpre um papel fundamental ao trazer transparência e permitir o debate sobre um tema extremamente relevante para o município. Ninguém nega a importância da habitação social e da busca por alternativas que ampliem o acesso da população à moradia. Da mesma forma, reconhecemos a importância de iniciativas privadas que possam contribuir para o desenvolvimento do município.
Porém, ao longo da audiência, ficou evidente algumas preocupações levantadas nos pareceres técnicos e na grande maioria das manifestações. Principalmente quanto à segurança jurídica da proposta, a necessidade de critérios mais objetivos, a amplitude dos instrumentos previstos e a compatibilização do projeto com a legislação habitacional já existente no município. O município de Espumoso possui há muitos anos legislação própria relacionada à habitação social. Cito aqui a Lei Municipal 2447 de 1999, que institui o Conselho Municipal de Habitação, a Lei 2457 de 2000, que institui o Programa Municipal de Habitação, e a Lei 3.265 de 2011, que cria o Fundo Municipal de Habitação. E justamente por isso, uma das reflexões mais importantes da audiência é compreender de que forma o novo projeto vai dialogar com as legislações existentes no nosso município. Inclusive, a Cauane me corrija se eu estiver errado, mas o projeto 046/2026 protocolado não promove a revogação de nenhuma das leis que temos vigentes, né? Certo. Oi? Sim, foi citado. Então, diante disso, entendemos em conjunto que o projeto é amplo, como o doutor Simão falou, projeto muito robusto, um excelente projeto, mas da forma como se encontra, como chegou até essa casa, ainda carece de maior amadurecimento e aprofundamento técnico. Sobre os encaminhamentos. Só um momento. Solicitamos que o projeto de lei seja retornado ao Poder Executivo para maior amadurecimento, que volte para casa o mais rápido possível com algumas correções apontadas aqui por todas as pessoas e também que fique aberto a emendas, inclusive os vereadores podem se reunir mais vezes para que a gente continue contribuindo com esse projeto que vier do Executivo, mas antes da nossa construção aqui nessa casa, esperamos que o projeto venha corrigido com esses levantamentos. Os debates e as manifestações serão formalmente registrados e considerados no andamento da matéria nessa Casa Legislativa. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos pela participação.